Então, fazendo uma rápida revisão de como se pode examinar uma radiografia de tórax. Primeiro, a técnica. Então, lembrar da rotação, da inspiração e da penetração. Rotação eu vejo pela linha das apófises espinhosas e a distância da cabeça das clavículas em relação a ela. Inspiração, contando 9 arcos costais posteriores ou 6 anteriores. E penetração pelo desenho dos corpos vertebrais na metade superior do tórax e a falta de definição desse desenho na metade inferior. Isso é o que vai mostrar uma penetração adequada. Quando a gente pensar no P, a gente tem que lembrar também posição das escápulas. Então, o indivíduo tem que afastar as escápulas não podem estar no... As escápulas têm que estar afastadas dos campos pulmonares e não projetadas sobre ele. RIP, R de rotação, a linha e a distância das cabeças da clavícula. I de inspiração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos costais posteriores ou 6 anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anteriores. Se tiver mais, ok, beleza. Esqueci da penetração, né? Olha só. Metade superior, eu enxergo os corpos vertebrais. Metade inferior, eu enxergo que tem coluna. Mas é difícil de diferenciar cada um dos corpos vertebrais no PA. Passo 2, depois que a gente viu a técnica, a airway, né? Então vamos ver traqueia, carina e os brônquios fonte. B, de breathing, quem é que respira? Os campos pulmonares. Então a gente vai examinar o pulmão, verificando o pulmão dentro dele mesmo, cada um deles, e depois comparando as densidades de ambos os pulmões. C, de circulação. Então, aonde que nós temos sangue circulando? Temos no coração, onde a gente vai ver procurar 5 curvas. Por que é importante isso? Para a gente identificar as estruturas. Veia cavo superior, átrio direito, aorta, tronco da pulmonar, ventrículo esquerdo. Além disso, essas duas curvas aqui são muito importantes por causa desse espacinho que se forma entre a curva do arco aórtico com o do tronco pulmonar. Isso aqui é o que nós chamamos de janela aortopulmonar. E quando a gente tem uma curva só aqui, quando é tudo ocupado por branco aqui, o que acontece? Provavelmente nós temos uma massa mediastinal que pode ser linfonodo, pode ser... O principal aqui é linfonodo, tá? Pode ser um linfonodo metastático, mas pode ser inflamatório, pode ser granulomatoso. Isso não importa. O que importa é que essa opacificação pode ser sinal de linfadenomegalia. Olhamos o coração, olhamos a aorta, né? O coração a gente vai ver também no perfil, né? Aqui, tronco da pulmonar, ventrículo direito, átrio esquerdo, veia cava inferior, a aorta. Temos que ver todas as estruturas. Depois, nós vamos para o D de diafragma e de derrame pleural. Então, a gente olha o diafragma, olha as estruturas subdiafragmáticas e olha os seios costofrênicos em busca de derrames. E tudo que for externo ao que a gente já estudou agora. Então, costelas, que a gente já viu quando fez a contagem, as vértebras, quando a gente está verificando o posicionamento, a gente já examinou também, e a gente vai para a região cervical, olha aqui, ó, já estão vendo os tecidos do pescoço aqui, a gente tem que ver se não tem a tireoide mergulhando, se não tem um timo proeminente, né, são as estruturas extras, tá? E, além disso, vamos verificar todas as estruturas que a gente consegue ver na radiografia que, em princípio, não tem a ver com o pulmão e com as vias aéreas, com o coração em si. Bom, pessoal, radiografia é como as pinturas de Monet, tá? Tanto essa imagem quanto esta imagem representam exatamente a mesma paisagem, que é a ponte japonesa lá dos Jardins de Monet, tá? Monet tinha uns jardins da casa dele, em Givenchy, e ele usou muito esses jardins como inspiração para as telas dele. Conforme o tempo foi passando, ele foi ficando cego, né? E ele desenhava o que ele conseguia enxergar. Vejam que a gente consegue enxergar que tem uma ponte aqui, mas a gente só consegue enxergar que tem uma ponte aqui porque a gente sabe que tinha ponte lá nos jardins dele, né? A gente conhece a anatomia do lugar. A mesma coisa funciona na radiografia. Se a gente não conhecer a anatomia, vai parecer só um monte de borrão, tá? Agora, se a gente sabe o que procurar, a gente vai encontrar, tá? Essa era a mensagem para hoje. Grande abraço.